Senhor Jesus, a paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Livro de Ezequiel. Há uma mistura de sentimentos, uma alegria poder ministrar em casa, junto com a vontade de correr daqui de cima, mas o Senhor é bom. Amém, irmãos? Eu agradeço a Jesus por essa oportunidade, tudo que o Senhor tem feito, poder mais uma vez falar da sua palavra ao meu pastor Aaron. Quando ele perguntou se eu podia pregar, a vontade foi de dizer não, mas eu tive que aceitar, porque há 20 anos eu entreguei a minha vida para Jesus, e eu já não tenho mais domínio sobre ela. E depois de um tumor no cérebro, 12 horas de cirurgia, ele disse, ai de ti se fugir. Então ele é bom. Amém? Ele é bom. Livro de Ezequiel, capítulo 47, a partir do versículo 3. Estava orando ao Senhor e pedindo uma palavra, e essa palavra já está há um tempo no meu coração, e eu quero compartilhar com os irmãos. Livro de Ezequiel, capítulo 47, a partir do versículo 3. Saiu aquele homem... Amém, irmãos? Ouvi umas folhas passando. Está passando? Passou? Glória. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. E mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Amém, irmãos? Você pode se assentar. O profeta Ezequiel, ele foi um dos homens levantados por Deus para profetizar durante o duro e difícil exílio na Babilônia. Após Deus usar muitos profetas para entregar mensagens de cativeiro, de que Babilônia iria invadir Jerusalém se o povo não se arrependesse, Deus iria permitir que Nabucodonosor invadisse Judá e levasse todos cativos. Deus iria permitir que Nabucodonosor invadisse Jerusalém e destruísse toda a cidade. Após tantas profecias e o povo não dava ouvido, Jeremias profetizava e o povo zombava, Jeremias entregava a mensagem de que Babilônia iria invadir e o povo dizia que isso não era verdade. Falsos profetas também se levantaram para profetizar contra Jeremias. E Deus usava Jeremias para dizer que se o povo não se arrependesse, Babilônia iria invadir Jerusalém. Mas o povo olhava e ouvia as profecias de Jeremias e diziam, eu já ouvi isso. Os meus pais contam isso desde o passado, mas nada até agora aconteceu. A mesma história quando a gente ouve que Jesus vai voltar, tem muita gente dizendo que ele não vem mais, eu o espero, eu estou esperando ele voltar. E após Jeremias entregar duras mensagens, Deus levanta o profeta Ezequiel, que era filho de sacerdote, e automaticamente Ezequiel teria que exercer o ofício sacerdotal. Mas aos 25 anos, a Bíblia diz que Nabucodonosor invade Jerusalém e ele leva muitos cativos. O jovem que era separado para ser sacerdote, ele começava o seu ofício no templo aos 30 anos. Mas Ezequiel não teve essa oportunidade. Porque aos 25 anos, Nabucodonosor, ele aproveita um momento que o rei da Síria morre. O seu pai, na verdade, se aproveita desse momento e invade a Síria. E o rei que tomava conta da Babilônia, quando ele morre, a Bíblia diz que Nabopolassar, pai de Nabucodonosor, se aproveita desse momento e toma. E assume o comando da Síria.
E após enfraquecer, a Síria já não era um exército tão forte. A Bíblia diz que Nabucodonosor, ele invade Jerusalém, ele toma a cidade e leva muitos cativos. Não se sabe a história do profeta Ezequiel, só se sabe que ele era casado. Mas no decorrer do livro você percebe que Deus ele fala com o profeta dizendo assim: no dia de hoje eu tirarei a preciosidade dos teus olhos. E pela manhã Deus fala com o profeta e à tarde a sua esposa morre. E Deus fala com Ezequiel: você não vai expressar nenhum sentimento, você não vai chorar, você não vai lamentar, você não vai comer o que lhe derem, você não vai prantear, porque isso é o que eu vou fazer com o meu povo. E Deus ele levanta Ezequiel no seu 30º aniversário. A Bíblia diz que Ezequiel ele está às margens do rio Quebar, e Deus ele fala com Ezequiel pela primeira vez aos 30 anos de idade. Aos 30 anos de idade era para Ezequiel exercer o seu ofício no templo, mas ele estava cativo na Babilônia. Então, às margens do rio Quebar, o homem que retrata o anjo se apresenta a Ezequiel e lhe mostra uma visão. E a Bíblia diz que Ezequiel, ele vê uma coluna de fumaça, e ele vê uma nuvem se formando, e de repente ele vê a glória de Deus se aproximando. E no capítulo 1, ele começa a ter a visão de 4 querubins, 4 seres viventes que estão se aproximando dele. E cada um tinha 4 rostos, um rosto de homem, um rosto de boi, um rosto de leão e um rosto de águia. E ele teme, fica com medo. Mas a Bíblia diz que aqueles 4 seres viventes, Ezequiel começa a observar e analisar. Só que o tamanho, a proporção da visão é tão extraordinária que Ezequiel não consegue colocar da maneira que ele quer colocar. E ele diz que os 4 seres viventes com rosto de boi, de leão, de águia e de homem começavam a se mover. E eles tinham 4 asas, e dentro das 4 asas haviam mãos humanas, e seus pés eram semelhantes como os pés de bezerro, e ele começa a observar aquela visão. E de repente a Bíblia diz que 4 rodas surgem do lado daqueles 4 seres viventes, cada roda tendo dentro de si mais uma roda, e que se apresentava do lado dos 4 seres viventes, e a Bíblia vai dizendo que quando os seres viventes se moviam, as rodas se moviam com eles. E quando os 4 seres viventes subiam, as rodas subiam com eles. E quando os 4 seres viventes desciam, as rodas desciam com eles. E eles se moviam de uma forma que não parecia sair do lugar, mas eles se moviam. E Ezequiel começa a contemplar aquela visão. E de repente a Bíblia diz que ele cai com seu rosto em terra. E de repente ele escuta uma voz lhe dizendo: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. E de repente ele é tomado pelo Espírito de Deus, que lhe põe de pé. Naquele momento Ezequiel é capacitado para entregar as mensagens que Deus o usaria para entregar as mensagens. Quando você lê, irmão, o livro de Lamentações, você percebe Jeremias dizendo assim: como era tão populosa, como está tão solitária. Aqui outrora era tão populosa, era bela entre as nações, mas hoje não há quem a deseje, quem a admire. Ela era princesa e todos vinham para contemplar sua beleza, mas agora tornou-se presa. Não há quem olhe para ela e deseje ser igual a ela, porque não tem beleza. Ela chora e chora de noite e não há quem a console. Jeremias estava vendo se cumprir tudo o que Deus havia falado que queria fazer. Mas diferente de Jeremias, que Deus levantou para profetizar o cativeiro, Deus levantou Ezequiel para trazer duras mensagens no meio do povo, para que aqueles que estavam sendo infiéis voltassem a ser fiéis a Deus novamente.
Deus levanta Ezequiel diferente de Jeremias para dizer a eles que se eles se voltassem para Deus, Deus traria um novo tempo para a vida deles. Deus restauraria a cidade que outrora era tão populosa, mas Deus levanta Ezequiel e diz a ele o seguinte: hoje eu te envio a um povo que não é um povo estrangeiro, Ezequiel. Não é um povo que não é um povo que não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda, pelo contrário. Eles vão entender a mensagem que você vai pregar. Eles só não vão dar ouvidos. Mas hoje eu te digo, Ezequiel, eu te envio a casa rebelde de Israel. Hoje eu te digo, Ezequiel, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde. E Deus ele continua falando com Ezequiel e dizendo: este povo, Ezequiel, era o meu povo, mas eles andaram em rebeldia diante de mim. Os seus antepassados foram rebeldes, e eles também são rebeldes, e eles não vão dar ouvido ao que você vai falar. Mas eu te digo hoje, Ezequiel, se eu te entregar uma mensagem, e você não entregar a este povo, e eles morrerem no seu pecado, eu vou requerer o sangue deles de você. Mas tem uma coisa, tem um porém, Ezequiel. Se eu te entregar uma mensagem, e você entregar ao povo, e esse povo ouvir, mas não se arrepender, eu já não vou mais requerer o sangue deles de você. Esse povo morrerá, mas você terá vida. E Deus ele dá uma mensagem ao profeta Ezequiel e diz a ele: hoje eu te envio as ovelhas rebeldes de Israel. E Ezequiel fica no meio do povo por 7 dias, mas em silêncio. E de repente Deus dá a mensagem para Ezequiel e diz para ele: pega um tijolo e desenha a cidade de Jerusalém sobre o tijolo. Desenha e faz de uma tal forma, porque eu vou fazer com que isso aconteça no meio deste povo. O interessante é que não é um livro fácil de ler, irmãos. Quando você lê o livro de Ezequiel, se você não tiver pleno entendimento, se você não buscar estudar a fundo, você não vai compreender o que o livro quer tratar. Porque Deus, ele trouxe para o profeta várias ilustrações simbólicas para representar o cerco de Jerusalém. Nabucodonosor, ele cercou Jerusalém e levou cativo muitos filhos de reis, nobres, artesãos que sabiam melhor do que os outros, pessoas proeminentes, que tinham posições elevadas, que tinham posições que era admirável. E ele leva o rei Joaquim, e ele coloca no trono o seu tio Zedequias. Mas a Bíblia diz que Zedequias, ele trai Nabucodonosor. Por quê? Porque ele estaria sobre o trono, mas estaria sobre o domínio da Babilônia, sobre o domínio de Nabucodonosor. Mas ele se revolta contra o rei Nabucodonosor. E a Bíblia diz que Nabucodonosor, dessa vez, ele destrói Jerusalém, ele destrói o templo, estava tudo destruído. Você vai entender o que eu quero falar. Você vai entender o que eu vim trazer nessa noite para você. E eu estava em casa lendo esse texto, e o interessante, e eu lendo esse texto e vendo tudo que Deus fez com o profeta, e eu falando com Jesus, eu disse: Jesus, ainda tem gente que fala mal de profeta. Ainda tem gente que acha de falar mal de quem é usado por Deus para entregar alguma coisa. Mas Deus, ele levanta o profeta Ezequiel dentro do exílio da Babilônia. Só que Ezequiel não é levado diretamente para dentro da Babilônia. Ele fica às margens do rio Quebar, numa vila chamada Tel Abib. E ali Deus usa ele para entregar as mensagens que ele queria, para fazer com que esse povo se voltasse para Deus novamente. Mas a Bíblia diz que o povo não dava ouvido, irmãos, ao que o profeta entregava. E Deus mandou o profeta raspar a cabeça e raspar a sua barba e dividir o seu cabelo em 3. E Deus mandou o profeta pegar uma parte daquele cabelo e queimar no fogo. E Deus mandou o profeta pegar outra parte do cabelo e lançar ao vento. Porque Deus disse ao profeta: isso é que eu vou fazer com este povo. Eu vou dispersar eles como o vento é dispersado. Eu vou destruir esse povo.
porque andaram na sua rebeldia e não obedeceram à minha voz. Mas de repente Deus manda Ezequiel guardar a terceira parte do cabelo e diz: põe sobre o teu cinto, mas pega um pouco desse cabelo e joga no fogo, porque eu vou destruir esse povo de uma tal forma que eles vão clamar por socorro. Você pensa que é fácil, irmão? Não é. Ezequiel, ele estava enfrentando os conflitos pessoais dele. Eu não imagino que Ezequiel estava entregando essas mensagens de uma forma por vontade própria. Mas ele tinha que entregar, porque senão Deus ia requerer da mão dele. Diante de tantas palavras, o povo ainda não se voltava para Deus. Detalhe, eles já estavam na Babilônia. Eles já estavam no cativeiro. E mesmo assim eles não queriam dar ouvido à voz de Deus. Porque Deus queria voltar novamente a habitar no meio do seu povo. Deus estava distante do seu povo e no cativeiro o povo sentiu que Deus havia os abandonado. O povo sentiu que Deus estava distante deles, mas não era isso que Deus queria passar para o povo. Deus levantou um profeta dentro do exílio para mostrar para aquele povo que ele estava se importando com aquela situação, que ele estava se importando com aquele povo, para que aquele povo não dissesse que no meio deles não havia profeta. Pelo contrário, Deus tinha levantado um profeta no meio deles. No meio do caos, Deus levanta Ezequiel para profetizar no meio do caos. Tem um texto muito interessante no capítulo 12, o versículo 28, que diz assim, eu já vi muitas pessoas pregarem sobre esse texto, e ele diz assim: agora assim diz o Senhor, não será mais adiada ou retardada nenhuma das minhas palavras, e a palavra que eu falei se cumprirá. E eu já ouvi o pregador dizer: você vai receber vitória, Deus está descendo hoje para te abençoar. Só que se você olhar o versículo anterior, o texto vai dizer: essas visões não é para agora, é para o futuro. Ele está falando, mas não vai se cumprir agora, é lá para frente. E quando você lê o início do capítulo, você encontra Deus mandando o profeta fazer uma mala. E Deus fala para o profeta: faz uma mala, e coloca dentro dela, faz ela como se você estivesse indo para o exílio. Já pensou, irmão, você fazer uma mala, pegar ela assim e dizer: estou indo para o cativeiro, estou indo para o exílio, já que vai ser destruída, então já estou adiantando o processo, estou indo. E Deus fala com o profeta e diz: faz essa mala, e coloca dentro dela um pouco de cada coisa que dê para levar. Sabe, quando você for correr, que dê para você pegar, colocar dentro da mala. Quando você está apressado, não tem quando você está apressado, que você precisa montar uma mala, e você vai pegando tudo que vem pela frente, e o que dá você coloca dentro dela. Foi essa a ilustração que Deus deu ao profeta. E Deus fala com o profeta e diz: faz essa mala, mas você faz no meio de todo mundo, para que todos vejam o que você está fazendo. E mais na frente você encontra, irmãos, Deus falando com Ezequiel e dizendo: faz um buraco na parede. Porque Zedequias, quando eu destruir essa cidade, ele vai pegar essa mala e vai tentar fugir por esse buraco, que simboliza a fuga para o exílio. Ele vai tentar fugir, mas não vai conseguir, ele vai ser morto pela mão dos babilônios. Se você olhar o contexto, está falando sobre julgamento. Deus vai trazer julgamento, Deus vai trazer justiça no meio de Zedequias. E não é bem isso que Deus ele quer falar. Você vai ter vitória. Deus está dizendo que você vai ter vitória a partir do momento que você começar a obedecer. Deus está dizendo que você vai ter vitória a partir do momento que você começar a profetizar aonde você acha que não tem mais esperança. E Ezequiel começa a sua jornada, e ele faz. E muitas ilustrações você encontra, irmão. E Deus ele fala com o profeta: faz o teu pão. Você vai assar o teu pão sobre fezes humanas. Porque esse povo vai comer alimento contaminado. Mas o profeta diz: Senhor, eu nunca fui contaminado. Nunca toquei em nada contaminado, Senhor. Nem comi carne de animal. Nem toquei em sangue.
Aí Deus fala com o profeta e diz: faz sobre esterco de vaca, porque eles vão comer pão contaminado. E o profeta faz. Irmão, eu estava em casa hoje, eu falei: Jesus, o Senhor fez cada coisa com esse profeta que eu acho que se fosse eu não aguentava. Deus mandou Ezequiel deitar de um lado e ficar por 390 dias. E depois Deus mandou Ezequiel deitar para o outro lado e ficar mais 40 dias deitado. Que simbolizava cada ano de pecado do povo. E Deus falava: você vai carregar o pecado desse povo, Ezequiel. Você vai levar o pecado desse povo com você. E Ezequiel faz. Porque se ele não fizesse, Deus requeria dele. Mas é só para que você entenda o que o profeta teve que enfrentar, mas eu quero trazer aquilo que Deus colocou no meu coração essa noite. No capítulo 47, o texto diz: e depois disto, depois de quê? É preciso você voltar ao capítulo 40, quando Deus ele leva Ezequiel numa visão. E Deus leva Ezequiel até a cidade de Israel e leva ele para um monte muito alto. E Deus começa a mostrar a Ezequiel toda a cidade de Israel. E Deus começa a mostrar a Ezequiel, na visão ele diz, como se fosse um edifício. Na NVT você encontra essa palavra, edifício. E ele começou a me falar. E Deus começa a mostrar a Ezequiel a visão do templo, irmãos. A visão de um novo templo, que iria simbolizar a restauração do povo, que iria simbolizar Deus voltando a habitar no meio do seu povo. E Deus começa a mostrar a Ezequiel as entradas do templo, o lado sul, o lado norte, o lado leste. E Deus começa a mostrar a Ezequiel os compartimentos, onde os sacerdotes iriam lavar suas vestes. E Deus começa a mostrar a Ezequiel a parte onde o sacerdote ia fazer o sacrifício, onde ele ia trocar de roupa para não contaminar o povo com a roupa que ele ofereceu o sacrifício. Mas ali naquele templo, ali naquele lugar, havia algo de especial. A Bíblia diz que Deus, ele leva Ezequiel até a porta do templo e lhe mostra um rio que saía dos umbrais. O rio ficava do lado sul do altar, irmãos, do lado do altar. Ele era tipo só uma linha de água, mas à medida que o homem avançava, as águas iam ficando mais profundas. E Deus começa a chamar Ezequiel e a passear com ele, e de repente o homem começa a medir. E ele mede 1000 côvados. E Ezequiel dá um passo. E a Bíblia diz que a água estava pelos artelhos, nos pés. E de repente a Bíblia diz que o homem mede mais 1000 côvados. Na NVT você encontra dizendo 500 metros. E de repente o homem mede mais 1000 côvados e Ezequiel dá mais um passo. E as águas estavam pelos seus joelhos. E de repente o homem começa a medir mais 1000 côvados. E agora a água estava na cintura. E Ezequiel para observar. Mas de repente o homem começa a medir mais uma vez. O homem começa a medir mais 1000 côvados. E Ezequiel então percebe que não dá mais para andar. Que não dá mais para atravessar andando, a não ser a nado. E de repente agora Ezequiel não tem mais como dar um passo. Ele vai ter que mergulhar. Ele percebe que não dá mais para dar um passo. Mas ele agora percebe que tem que atravessar aquele rio a nado. E eu estava meditando nessa palavra e perguntando ao Senhor, o que o Senhor quer falar com a sua igreja? E Deus me disse, eu chamo tantos para mergulhar, mas muitos querem ficar na superfície. Eu quero que a minha igreja mergulhe no sobrenatural, mas tem muitos que ficam na superfície. E de repente ele convida Ezequiel para voltar às margens do rio. E quando Ezequiel volta às margens do rio,
ele percebe que muitas árvores estão ao redor da margem do rio, de um lado e do outro. E o homem diz para ele: Ezequiel, por onde esse rio passar, haverá vida novamente. Por onde esse rio passar, aonde as águas desse rio tocar, haverá vida novamente, Ezequiel. Esse rio, ele vai tocar nas águas do Mar Morto. O Mar Morto, ele concentra uma grande quantidade de sal, de uma tal forma, irmão, que é impossível ter vida. Tanto é que ninguém consegue afundar, você boia. É impossível haver alguma chance de vida. Mas Deus fala com o profeta e diz para ele: por onde esse rio passar, se acharão árvores plantadas às margens desse rio, Ezequiel. E serão árvores que darão seu fruto mês a mês, de acordo com a sua estação, Ezequiel. E o seu fruto servirá de alimento, e as suas folhas de remédio, Ezequiel. E Deus estava dizendo: Ezequiel, por onde esse rio passar, haverá vida novamente. Eu não sei como foi que você chegou aqui essa noite, mas Deus está dizendo: se você mergulhar, começa a mergulhar no sobrenatural da minha graça, começa a mergulhar no oceano da graça, e você vai ver se não vai voltar a ter vida naquilo que você acha que não vai. Sabe por quê? Porque o povo estava triste, não havia alegria, o povo achava que Deus havia os abandonado. É quando chega ao Salmo 137, em que eles estão às margens do rio da Babilônia, e eles dizem: chorávamos. Às margens do rio da Babilônia, chorávamos, e nos lembrávamos de Sião. Nos salgueiros que lá haviam, nós penduramos as nossas harpas, porque aqueles que nos levaram em cativo pediam para que cantássemos, pediam para que cantássemos canções, mas como cantar em terra estranha? Me diga você, quem é que canta em terra estranha? Quem é que tem alegria de cantar num ambiente que não é o seu? Mas aquele povo estava se sentindo abandonado, triste, que até penduraram a sua única arma que eles tinham, suas harpas. Eu acredito que muita gente passa por isso, alguém chegar e diz assim: mas você não é crente? Você não vai cantar não hoje? Você não vai dar glória ao seu Deus hoje não? E Deus está dizendo: toma as tuas harpas de volta do salgueiro, pega aquilo que você pendurou, tira da terra aquilo que você enterrou, e volta a fazer novamente, volta a cantar novamente, volta a pregar novamente, volta a visitar novamente, porque eu quero te usar. Deus está perguntando: por que é que você está calado? É porque você está em terra estranha? Deus está dizendo: eu vou restaurar a tua sorte. Aí chega ao Salmo 126, e eles cantam dizendo: quando o Senhor restaurou a sorte dos que estavam no cativeiro, quando o Senhor nos tirou do cativeiro, os que voltaram a Sião, nós ficamos como quem sonha. Ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de um novo cântico, e então nós começamos a dizer: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Deus está dizendo que você vai voltar a se alegrar. No meio desse vendaval que você está vivendo, Deus está dizendo: eu vou trazer vida novamente para a tua vida. Quem nunca ouviu uma música tão linda do Diante do Trono, que fala: existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm, que curam, que limpam.
águas que correm do trono de Deus, e por onde esse rio passar, tudo vai transformar. Deus está dizendo que o rio vai fluir essa noite. Deus está dizendo que essa semana o rio dele vai fluir na tua vida. Deus está dizendo: eu não desisti de você, ainda que você desista. Deus está dizendo: você tem que continuar. Eu te chamei para continuar. Tua história não para aqui, ainda que alguém diga que parou. Eu vou dizer para ela, porque se eu não disser, eu acho que eu vou na casa dela de madrugada. A irmã Marina, Jesus está dizendo: não se cale. Ai de ti se calar. Deus está dizendo: tu sabes o que eu tenho na tua vida, e eu já te dei várias provas de que eu sou na tua vida. Mas ai de ti se calar. E Deus está dizendo: ainda que ouçam ou não queiram ouvir o que tu tens a falar, Deus está dizendo: continua falando, continua entregando, porque é tu entregando e eu confirmando os teus passos, é você andando e eu confirmando que sou contigo. Deus está chamando você para mergulhar essa noite, irmão. Eu não vim dizer outra coisa a não ser isso. Deus está chamando você para sair da superfície. Deus está chamando você para mergulhar. Deus está dizendo para você: volta a pregar, volta a ler a palavra, volta a orar, volta a jejuar. O interessante é que muita gente diz que no mundo a gente ficava até altas horas, fazia o que queria na presença de Deus. A pessoa começa a dizer: já vai dar 8 horas, está na hora do culto terminar. Deus está dizendo: não se importe, e só adore. Procura me adorar, porque a minha presença está aqui. Enquanto o pastor Aaron orava, eu senti a presença de Deus do meu lado, irmão. E eu disse: Jesus, fica do meu lado, não sai de perto de mim. Semana passada eu saí da minha casa dizendo: Senhor, hoje eu não quero saber de nada. Eu quero te adorar. Eu fui fechando a porta e dizendo: Deus, hoje eu quero te adorar. Não vou olhar para ninguém, não quero que ninguém fale comigo, eu só quero te adorar. E eu fui dizendo: Deus, eu quero sentir a tua presença, como eu nunca mais senti, Senhor. E eu fui falando com Jesus, e de repente eu ali sentado, Jesus foi me enchendo, e dizendo: eu estou aqui. Você pediu para eu te encher, eu estou aqui. Você disse que ia me adorar, eu estou recebendo a tua adoração. Deus me encheu tanto que quem me viu pular ali viu, quem não viu vai demorar mais um pouquinho para ver. Porque é um evento que raramente acontece. Mas sabe por quê? Porque eu já não estava mais me importando com nada. Chega, irmãos, de vir para a igreja já pensando no que tem que resolver em casa. Chega, irmão, de vir para o culto já pensando se o culto vai demorar ou não vai a terminar. Deus está dizendo: prova da minha presença essa noite, porque eu quero te mergulhar no oceano que está proposto nessa noite. E você vai se calar por quê? Se você parar de clamar, as pedras clamam. Se você não visitar, Deus está dizendo: eu levanto outro para fazer. Mas uma coisa Deus está dizendo: você não é insubstituível. Eu faço como eu quero, eu coloco quem eu quero. Eu estou dando uma ordem para você mergulhar essa noite. Então mergulha nessa noite. Sabe por quê? Porque Deus está perguntando: até quando você vai ficar nesse raso que você está? Você vê as pessoas crescerem. Você vê as pessoas passarem no concurso que você deseja passar. E Deus está perguntando: até quando você vai ficar no raso? Tenho eu uma profundidade para você, então mergulha na profundidade que eu tenho para você. Mas o povo era rebelde, irmão. Não queria dar ouvido. Mas ainda tem profeta na terra. Deus ainda levanta profeta na terra. E você pode calar a boca de Deus? Me diga você, se você pode calar a boca de Deus. Calar a minha boca, muitos até podem, mas eu quero ver calar a boca dele. Deus está dizendo para você essa noite: o que eu tenho para você é mais além,
é mais profundo, mas você só vai provar se você mergulhar. Se você acordar de madrugada, 3 horas da manhã, não é cansaço nem vontade de ir no banheiro. Ele está dizendo, dobra teu joelho porque eu quero falar contigo. Deus está dizendo para você essa noite, a porta vai se abrir se você mergulhar. Sabe por quê? Porque é uma moeda de troca, irmãos. Mas Deus não dá a ninguém porque merece ou porque não merece. É tudo graça. É tudo a graça dele. E Deus está dizendo, eu vou te dar porque eu quero te dar, mas não é porque você merece não. Mas Deus está dizendo, eu quero que você mergulhe porque eu quero te mostrar o que você nunca imaginou ver. Como eu ando muito, eu vejo muita coisa. E às vezes tem dia que a minha vontade é de correr, de sair do lugar, de ir embora. E Deus fala, você vai ficar. Eu falo, não fico. E Deus fala, você vai ficar. Eu disse, eu não fico. E Deus, ele diz, você vai ficar. E eu disse, eu não fico. Aí Deus fala, quero ver? Eu fico. Eu fiz uma prova com Deus sobre algo. Eu disse, Jesus, se o Senhor ainda me quer em tal canto, algo vai acontecer. Tal coisa vai acontecer. Aí, irmão, eu vou ser sincero. Não adianta mentir no altar. Semana passada, eu estava saindo da minha casa para vir para cá, para a semana de missões, no domingo. Aí eu saí de casa dizendo assim, Jesus, se o Senhor ainda me quer no Guará, o pastor não vai me chamar para pregar? Aí eu fui caminhando para a parada esperar o ônibus. Quando eu cheguei na parada, aí eu falei assim, Jesus, eu quero te adorar, hoje eu só quero te adorar. De repente, irmão, me veio uma voz interior. Não foi uma voz audível, nem veio no meu ouvido. Como diz o pastor Luciano Subirá. Uma voz interior me dizendo, pastor Aaron vai lhe chamar para pregar domingo. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, não tinha ninguém, eu falei, estou ficando doido. De repente eu escutei mais uma vez, pastor Aaron vai lhe chamar para pregar. Eu disse, Deus, vai se cumprir, mas tomara que não seja. E aí eu vim, cantei, pulei, adorei, me mandaram ir lá para cima comer, fui. Estou eu lá comendo, tive que descer. Ô irmão, encontrei com ele ali na porta. A minha vontade foi de passar que nem o flash. Quando eu ia passando, ele segurou o meu braço. Aí ele disse, tem compromisso domingo? Eu falei, não. Ele disse, prega aqui. Eu falei, prego. Eu vou lhe dizer uma coisa, Deus está dizendo que você não se manda, escolha a direção dEle, faça como Ele quer, continue na direção, porque Ele está dizendo, na minha direção, você vai ser bem sucedido. Eu falei, Jesus, eu não me mando mesmo, não tenho nada para fazer, eu só tenho que obedecer. E Deus está dizendo, é melhor você obedecer. Porque se você continuar batendo a sua cabeça na parede, nada vai acontecer. Deus está dizendo, saia disso com muita pressa em que você se meteu. Irmão, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Subir em pecado no púlpito é uma sentença de morte. Um camarada que está pecando, e Deus falando, se conserta, e ele continua pecando, subindo no altar, você está assinando a sua sentença de morte. E Deus está dizendo, sai com muita pressa disso que você se meteu, porque eu tenho vida para te dar, eu ainda tenho restauração para fazer na tua vida, mas se tu continuar fazendo o que tu quer, Deus envergonha? Tem gente que diz que não, mas Ele envergonha. Sabe por quê? Porque o rei Uzias, ele queria sacrificar, mas não podia, porque ele não era sacerdote. Ele era rei, não era sacerdote. Mas ele quis oferecer sacrifício. Morreu leproso. Não adianta você querer fazer uma coisa que Deus não lhe chamou para você fazer, irmão. A mesma coisa é quando alguém diz assim, todo aquele que tem fôlego de vida, louve ao Senhor. Aí vem cantar. Aí olha para a igreja e diz assim, irmãos, ore por mim, porque eu não sei cantar, mas do jeito que sair Deus recebe não. Tem que ser perfeito. Para Ele tem que ser perfeito.
para ele tem que ter uma vida de santidade, para ele tem que ter uma vida de renúncia, e Deus está dizendo, até quando? Deus está perguntando, até quando? Eu vou dizer porque eu não posso fugir, eu não estou batendo em ninguém, irmãos, o meu pastor está aqui. Deus quer trazer um novo tempo para essa igreja, assim como a placa que está lá fora, um novo templo, um só, Deus, o mesmo Deus. Deus está dizendo, eu quero trazer um novo tempo para essa igreja, mas se não acordarem, se não despertarem, o tempo não vai chegar. Sabe por quê? Porque eu nunca vi na minha vida, eu nunca vi, né? Mas eu não sei como é que alguém tem coragem de dobrar o joelho e dizer assim, Deus, acaba com aquela obra, destrói aquela obra, e há pessoas orando para essa obra ser destruída, mas Deus está dizendo, o pilar dessa obra sou eu, a direção dessa obra é minha, e quem vai prevalecer neste lugar é a minha vontade. Deus está dizendo, pastor, faça na direção dele, faça o que ele mandar você fazer, tire da frente da obra quem ele mandar você tirar, e coloque na frente da obra quem ele mandar você colocar. Não coloque ninguém por amizade, não coloque ninguém porque é seu amigo. Deus está dizendo, faça como eu quero, ande na minha vontade, faça o meu querer e você vai ver. Sabe por quê? Porque tem pessoas dizendo assim, é um menino, e aquela obra vai se acabar com ele na frente, mas a promessa, quem fez foi Deus, e Deus está dizendo que ele vai trazer o rio sobre esse ministério, e o que é para acontecer, Deus está dizendo, vai acontecer, porque segundo a minha palavra, não fecha. Eu estava no mergulho, mas eu não posso fugir daquilo que Deus me dá. Deus está dizendo, chega de ser um povo raquítico, uma igreja raquítica, uma igreja que não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Deus está nos chamando, irmão, para perto dele, mas tem muita gente que ainda está dormindo e não está percebendo Deus chamar. Deus está dizendo, desperta. Desperta tu que dorme, porque eu ainda tenho coisa grande para fazer. Irmão, essa igreja tem um legado. Em todo lugar que eu chego, me perguntam, de onde você é? Ministério do Guará. Ah, era o pastor Antônio Inácio? Era. Foi meu padrinho de casamento. Veio no meu casamento. Isso é os pastores me falando. Veio no meu casamento. Foi no meu casamento. Foi meu padrinho. Eu disse, Jesus, esse ministério tem uma história. Não é possível que vai se acabar como estão desejando que acabe. Falar mal, muita gente fala, né? Mas pegar a mão para ajudar, não pega. E Deus está dizendo, começa a levantar a mão, ó. Começa a levantar o braço. Começa a fazer como Arão e Hu, que quando Moisés estava cansado, eles pegavam no braço de Moisés e levantava. E quando Moisés levantava o braço, o povo vencia a guerra. Deus está dizendo, você vai vencer essa guerra. Mas quando você pegar no braço. Mas enquanto você estiver dizendo que não vai, que vai se acabar, Deus está dizendo, você vai perder todas as guerras que há na sua vida. Mas Deus está dizendo, quando você começar a pegar no braço e a levantar o braço, você vai ver se você não vence essa guerra. Você está pensando que é fácil? Não, irmão. Não é fácil não, criticar é muito fácil. Mas eu quero ver você falar de mim conhecendo a minha história. Porque muita gente fala do que você conquista hoje, mas não sabe o que você travou lá atrás, para chegar onde você chegou. E Deus está dizendo, deixa falar. Deixa falar. Segue firme no teu propósito. Faça como eu disse, Jesus, se o Senhor ainda me quer ali, faça tal coisa. E Ele faz, irmão. Mas Deus está dizendo, Ele vai trazer um novo tempo para esse lugar. E se for preciso Deus levar para longe, Deus leva. Se for preciso Deus descer, Deus desce.
Mas não é Deus descer, não, é descer a sepultura, Deus desce. Mas Ele está dizendo, a minha obra ninguém vai impedir. Eu vou fazer aquilo que me apraz. Eu vou cumprir aquilo que eu falei. A minha promessa não será mais retardada. Deus está dizendo que um novo tempo vai chegar, então espere, porque um novo tempo vai chegar. Nessa igreja vai chegar. Na sua vida vai chegar. Deus está dizendo, chega de ficar sobre migalhas. Chega de você pegar só as migalhas que estão jogando no chão para você colher. Deus está dizendo, eu vou te fazer dono desse milharal. Receba a unção do fazendeiro nessa noite. Não tem não, mas receba nessa noite. Deus está dizendo que se for para ser seu, vai ser. Deus está dizendo que vai chegar na sua mão, porque os amalequitas levaram tudo que era de Davi, mas Deus levantou Davi para ir buscar novamente tudo que era dele. E Deus está dizendo, vai voltar para o lugar. Tudo vai voltar para o seu lugar. Tudo vai florescer novamente. Essa terra seca que você está vivendo, Deus está dizendo, vai florescer. Mas mergulhe. Cadê o semear? Vem cá. Mergulhe nesse rio que está aqui essa noite, meu irmão. Quando você vier para a casa de Deus, faça como o povo antigo, que se alegravam quando vinham para a casa de Deus, que se preparavam em vir em profissão para a casa de Deus. Deus está dizendo que o rio vai passar nessa noite. Quem quer mergulhar nessa noite? Por onde esse rio passar, haverá vida novamente. Deixa olhar para você e dizer que acabou para você. Deixa olhar para você e dizer que não tem mais esperança para você. Deixa olhar e zombar, chamar você de louco, de louca, é um louco, é uma louca. Passa tanta prova, ainda continua sendo fiel a Deus. Eu nunca vi um Deus desse que deixa todo esse povo passando necessidade. Rapidinho, eu estava assistindo o testemunho de uma cantora. Ela disse que recebeu um convite para ir cantar numa igreja e de repente ela foi e cantou e todo mundo desapareceu, o pastor desapareceu, não deu a oferta a ela e ela precisou ir para casa e ir a pé porque ela não tinha dinheiro para ir para casa. E quando ela chegou em casa, ela disse que dobrou o joelho e começou a dizer, Senhor, eu te amo, Senhor. O Senhor me escolheu, então eu te amo. E ela disse que de repente se apresentou um homem no seu quarto. E esse homem se apresentou com um papel e uma caneta e fez uma proposta para ela. E a proposta era, canta para mim, eu vou te dar tudo que você quiser, se você cantar para mim. Ele te deu um dom, mas eu quero para mim. Sabe muitos aí, que tem fama, que tem aplauso, eu que dei. Sabe muitas músicas aí que eles estão cantando, foi eu que dei para eles. Então eu quero você cantando para mim. E ela disse que olhou para aquele homem e disse, eu não negocio aquilo que Deus me deu. E de repente o homem se virou em quem ele era de verdade. E ele olhou para ela e disse, vai continuar com ele? Você sabe que com ele é tudo atrasado. Você sabe que com ele é tudo devagar. Você sabe que com ele é demorado. Comigo você vai ter tudo rápido, então vem. Ela disse, não quero, não negocio. E por ela não ter negociado, ela se tornou uma das maiores cantoras que esse Brasil já foi, já teve, já é. Apesar de que o Senhor levou para si em 2020. E eu estava em casa, e eu deitei para dormir, aí eu falei, Jesus, não é que é verdade? Com o Senhor é tudo demorado mesmo? Não é que com o Senhor é tudo devagar? Aí eu disse para ele, mas eu prefiro esperar o teu tempo, do que negociar a unção que está sobre a minha vida.
Deus está dizendo: não importa o tamanho do percurso, vai seguindo o teu caminho. Não importa o quanto você espere, vai seguindo o teu caminho. Deus está dizendo: o quanto mais você esperar, menos você vai ter que esperar. Mas Deus está dizendo: mergulha nessa noite. Fica de pé, mergulha nessa noite. Mergulha nessa noite. Mergulha nessa noite. Deus está te chamando para mergulhar nessa noite. Sobre o rio que está aqui, Ele vai medir. Ele vai medir. E Ele está dizendo: vem comigo. Eu vou medir 1000 côvados. Vem comigo. Eu vou medir mais 1000. Vem comigo. Eu vou medir mais 1000. Vem comigo. Navegue essa noite, oh Jesus, no oceano da graça que está aqui essa noite. Mergulha e não importa a profundidade. Cava o poço e não importa quanto você cave. Mergulha. Mergulha. Chama Ele nessa noite. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Vem como Senhor Jesus. Traz o teu rio sobre nós essa noite. Chama a tua graça nessa noite. Aviva a tua obra, Senhor, nessa noite. Aviva a tua obra, Senhor, no meio dos anos. No meio dos anos a notifica, Senhor. E na tua ira lembra-te da misericórdia. Mas aviva a tua obra, Senhor. Traz um novo tempo sobre nós. Traz uma nova unção sobre nós essa noite. Oh Deus, navega conosco. Oh Espírito Santo, nos inunda na tua graça nessa noite. Adore a Ele nessa noite. Senhor, abençoa o teu povo. Abençoa a tua igreja. Abençoa o teu servo com bênçãos espirituais, com toda a sorte de bênção em nome de Jesus.